Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda, onde falamos do mundo espírita ou mundo dos espíritos, no capítulo 4, tratando da pluralidade das existências. Hoje nós vamos falar da questão 220, onde Kardec faz uma pergunta aos espíritos que foi a seguinte: pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? E eles respondem assim: sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Aqui conspurcou no sentido de manchou, né? Por alguma razão, ele utilizou mal aquela inteligência, aquela virtude, né? Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Essa então fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Então veja, o que nós podemos aqui, né, aprofundar um pouco mais nessa questão 220, tudo que nós fazemos, aprendemos durante a nossa jornada evolutiva, lembrando que nós somos seres criados por Deus pela divindade, né, de forma simples e ignorante, com o passar das existências, com as nossas experiências vividas e aprendidas na matéria, seja em qual planeta for, nós vamos adquirindo este patrimônio. O que acontece é que nós somos seres errantes, ou seja, muitas vezes diante das provações, diante daquela necessidade evolutiva naquela determinada reencarnação, nós podemos ter êxito, como também podemos não ter o êxito. E precisaremos de mais vezes, né, novas reencarnações para podermos ir depurando aqueles erros, aquelas falhas, até sim termos como virtude, ou seja, conquista solidificada do espírito. Então nós precisamos entender que somos seres errantes. Muitas vezes é determinado para nós, é feita uma programação espiritual que nós vamos, né, reencarnar naquela família, naquele país, naquele estado, naquela cidade, com aquela característica de gênero que o espírito precisa, né, passar pelas pessoas também que vai estar junto com aquele espírito. Ele pode ter o êxito, como pode não ter o êxito. Mas isso não é demérito do espírito, porque nós somos seres errantes e na medida que nós vamos aprendendo, vamos errando e vamos, né, tendo que fazer a reparação, não só ter a consciência do erro, mas também fazer a reparação, porque podemos nos prejudicar e prejudicar o nosso próximo. Então não adianta só pedir o perdão, não é mesmo? Temos que fazer o quê? Temos que fazer a reparação. E Deus nos dá a oportunidade. E a doutrina espírita nos ajuda muito com relação a este ponto, porque como que nós faremos a justiça? A justiça será dada na medida que nós tivermos a oportunidade de reparar o mal que tenhamos feito, seja para nós, quando nós fazemos mal para o nosso corpo, né, fazendo mau uso da bebida, da comida, dos excessos, dos prazeres mundanos, como também, além disso, quando nós prejudicamos o nosso próximo, quando faltamos com a verdade ou quando agimos mal diante de uma posição que o espírito está ocupando, ele acaba, vamos dizer assim, prejudicando não só na questão material, mas principalmente nas relações, né? Quando aquele espírito se ocupa de um determinado cargo, numa posição social, e ele acaba sufocando de uma certa forma, né? Aterrorizando as pessoas, as famílias, fazendo mau uso daquela posição. Como é que nós vamos fazer? Nós teremos que ter a oportunidade de repararmos isso. Porque não adianta só a gente se arrepender, não é mesmo? Nós temos que ter o quê? A oportunidade de fazer a reparação, para que aí sim o espírito ele possa aprender de verdade, ou seja, solidificar aquele conhecimento para que ele se torne uma virtude, não é? Nas existências futuras. Em cima disso, o espírito miramês traz um ponto que eu acho muito importante, que é assim, chama perda das faculdades, né? O espírito, ao reencarnar-se, pode perder temporariamente algumas das suas faculdades, já conquistadas para que outras aflorem de seu mundo interno. As faculdades já conquistadas, despertas na consciência, adormecem por determinado tempo, em favor de outras que precisam ser desenvolvidas no campo da existência atual. O espírito é uma luz imortal. Chama essa que cresce no crescer da vida. De nada carece internamente, pois é perfeito desde que, quando saiu das mãos perfeitas, no entanto, todas as faculdades no primitivismo se encontram em estado de sono para serem despertadas pelo esforço próprio
com a força do tempo, dirigidas pela mente divina. E aqui eu faço só uma observação. Tudo aquilo que precisamos está dentro de nós. Será desperta no momento que nós, buscarmos na conscientização nossa a necessidade de melhorar em determinados aspectos. Muitas vezes, na nossa vida corrida, cotidiana, estamos tão no piloto automático que não prestemos atenção nesta que está dentro de nós, ou seja, na capacidade que todos nós temos de encontrar as saídas, as respostas, não é? Isso virá com o tempo, com a nossa conscientização, se nós somos seres criados por Deus, simples e ignorantes, e tudo está dentro de nós, na medida que nós nos abrimos para mudarmos o nosso comportamento, para buscarmos o conhecimento necessário para enfrentar determinadas dificuldades ou provações, elas virão, como bem foi dito aqui. A divindade está à nossa disposição. O que nós precisamos ter primeiro a consciência do despertar e sim buscar, essa inspiração divina para sairmos das dificuldades e evoluirmos. Não somente na questão da matéria, mas principalmente na questão moral e intelectual, o saber das coisas, né? Na verdade, somente perdemos o que se encontra fora da lei. E isso é uma proteção espiritual que nos compete agradecer ao Pai Celestial. Todo o céu, como Deus, todos os poderes, como luz, se encontram dentro de nós em estado latente, à espera de mãos espirituais que trabalhem usando a nossa boa vontade, pelos canais do coração, para que no amanhã sejamos luz da qual nós próprios somos oriundos, ou seja, essa luz é divina e nós somos, oriundos dessa luz, mas precisamos ter a consciência que temos que buscar através do esforço próprio, a vontade de mudar, de melhorar, de buscar o bem nas coisas boas. Continuando aqui, o Evangelho é a fonte de vida e as mais puras diretrizes para o nosso embelezamento espiritual. Devemos procurar a perfeição em tudo o que nos propusermos fazer, ou o que estejamos fazendo, que esse esforço não ficará em vão. As mãos de Jesus se encontram invisíveis, nos ajudando a pensar melhor e a fazer com mais acerto o que nos cumpre realizar. Bom, tudo que nós aprendemos, tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, nas diversas e múltiplas existências que já tivemos e as que vamos ter, aquilo vira patrimônio do Espírito. O que acontece é que em determinada reencarnação, por uma questão específica, que já foi programado para aquele espírito desenvolver outras áreas, aquele conhecimento ele fica adormecido temporariamente. Ele pode ser despertado se necessário for. E para isso, a espiritualidade também nos acompanha. Por quê? Porque muitas das vezes, se as ideias inatas virem em determinados momentos, pode aquela ideia atrapalhar o nosso progresso. E em algumas situações, essas ideias inatas são relembradas, ou seja, são permitidos para que nós busquemos ali, na consciência do espírito, que ele já teve aquilo em vidas anteriores. Ou seja, se necessário for, temos como buscar na nossa consciência, que ela é eterna. Agora, isso depende muito da necessidade evolutiva de cada espírito. Não é? Por isso que a espiritualidade está sempre ao nosso lado, nos inspirando, nos guiando, nos ajudando a vencer as imperfeições e os desafios que nos são dados a cada nova reencarnação. Então veja, a questão quando o espírito faz mau uso do conhecimento anterior, criando prejuízo para com ele mesmo e para com os seus irmãos e irmãs. Ou seja, conhecimento anterior, muitas vezes, ele fica adormecido porque aquilo pode ser um fator que pode prejudicar o espírito numa existência futura, como foi colocado aqui. Não é que ele perde, ele fica adormecido momentaneamente, porque foi feita uma programação na reencarnação para que ele pudesse desenvolver novas habilidades. E às vezes, ele precisa continuar do ponto que ele parou. E se as ideias inatas virem de forma equivocada, pode prejudicar novamente o espírito que vem numa nova reencarnação, tentando se depurar. E se ele não tiver vamos dizer assim, esse conhecimento adormecido, ele pode novamente se equivocar e não ter o êxito na existência. Porque todos nós somos seres que precisam da reencarnação para continuar aprendendo e progredindo.
Nós não conseguiríamos aprender tudo em apenas uma reencarnação. Por isso que nós precisamos o quê? De várias reencarnações para ir nos depurando. E a cada nova reencarnação, a tendência é que nós estejamos melhor face a essa situação. Nós somos seres que fomos criados por Deus de forma simples e ignorante, e quando nós verdadeiramente conquistamos uma virtude, aquela virtude é patrimônio do Espírito. O que acontece é que nós somos seres errantes, e dependendo do nível de conhecimento e o que nós fizemos com aquele conhecimento, né, para aquela determinada reencarnação, aquele conhecimento ele fica adormecido, porque pode atrapalhar a progressão do espírito. De qualquer forma, a reencarnação ela é lei universal. Nós precisamos dela para continuar evoluindo, continuar aprendendo. E isso vai acontecendo sempre, até que nós alcancemos um estado de espíritos puros. Óbvio que, qual é o exemplo que nós temos? Qual é a referência que nós temos? Jesus. Nosso Senhor Jesus foi o homem, né, o espírito mais iluminado que esteve aqui e nos deu tudo o que nós precisamos, tudo o que nós precisamos para continuar progredindo. Então, quando nós estivermos em dificuldade, claro que ele é o nosso modelo e guia. Claro que é ele que nós precisamos buscar sempre. Por essa razão, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, conforme nós temos aqui as ações, o dia a dia, a questão comportamental, dito por Cristo através de Allan Kardec, né, isso é muito importante, porque estas são questões morais, questões cotidianas de como que nós devemos nos comportar para que novas experiências sejam, né, oportunas para nós. Nós precisamos garantir que as experiências atuais, essas que nós estamos vivendo, nós possamos passar por elas, passarmos verdadeiramente com o conhecimento adquirido, ou seja, com este patrimônio, com esta maturidade que o espírito vai adquirindo. Ok? Eu acho que é uma lição muito oportuna e que nós devemos sempre estar buscando essa conscientização, porque tudo o que precisamos está dentro de nós. É óbvio que nós precisamos estar abertos para que novas possibilidades vão sendo adquiridas por nós enquanto espíritos que estamos encarnados. E nas próximas reencarnações, com certeza, este conhecimento adquirido vira patrimônio nosso. E em novas reencarnações, muitas vezes esse conhecimento não será necessário, está adormecido. E quando for preciso, com certeza nós vamos buscar a nossa fonte da consciência. Obviamente que, amparado pela espiritualidade, que sabe muito bem o momento certo para que nós não tropecemos, né, naquela nova reencarnação que nós estamos precisando passar por novas experiências, novos conhecimentos. Ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.